A Cinemateca Brasileira, uma das principais guardiãs do audiovisual do país, sofreu um incêndio na madrugada desta quarta-feira. O fogo atingiu uma câmara que armazenava filmes de nitrato de celulose, material das películas até a década de 50. A substância é altamente inflamável, por isso o galpão era isolado. 1000 rolos de filmes foram queimados. A maior parte das obras possui cópia e nenhuma outra estrutura foi atingida. É o quarto incêndio na história da instituição que tem o maior acervo de imagens em movimento da América Latina. Para falar desse incêndio e da conservação do patrimônio cultural no país, nós recebemos aqui um timaço de cineastas: José Roberto Sadek, Aurélio Miquiles e Francisco César Filho. Boa noite para vocês. Boa noite. Bem-vindos ao Metrópolis. Sadek, você que esteve lá de manhã cedo, o que você viu, como é que foi? Olha, eu não vi o incêndio, eu vi pós-incêndio. Parece que foi de madrugada, eu fui para lá umas 10 da manhã. A parte que pegou fogo era uma sala de 5 metros de comprimento por 1,20 de largura, com prateleiras ao lado, com uma paredinha e uma outra sala igual. A sala que pegou fogo foi uma dessas e o nosso desespero era tirar as latas de nitrato da sala ao lado. Sim. Porque a parede estava quente, o nitrato de celulose é alto combustível, a gente estava com medo de começar a pegar fogo na outra sala. À medida que o dia vai passando, vai esquentando, o calor da parede, o calor do incêndio, mais o calor do dia, já estava todo mundo ficando com medo. Claro. Mas aí o Corpo de Bombeiros chegou, o Corpo de Bombeiros, não que apagou o fogo, uma outra brigada foi, que a gente acabou chamando, e aí eles já deram uma acertada, mandou botar água no chão, mandou tirar, coisas que a brigada interna não deixou fazer, o bombeiro profissional da Polícia Militar chegou e deixou todo mundo, falou, não, então vocês tiram ali, faz assim, já deu uma ordem lá, nós, por volta do meio-dia, estava toda a equipe da Cinemateca, assim, briosamente tirando todas as latas da primeira sala que a gente achava que corria mais risco. E agora tem um módulo gêmeo a esse, na mesma cobertura, que vai ser evacuado também, vão tirar as latas a pedido do cara do bombeiro. Ok. Agora, Miquiles, isso é fácil de acontecer por causa que o material é altamente... Inflamável. Ele é autoinflamável, é isso? É isso. Pode acontecer facilmente. Se for de nitrato, sim, né? A lata vai se enchendo de gás e a reação química dele é uma bomba, uma explosão, né? Por isso que acontece uma recorrência em incêndios em cinematecas, né? Aconteceu Cinemateca de Portugal, Cinemateca Francesa, por exemplo, os filmes, os negativos do Glauber, do Terra em Transe e do Dragão da Maldade se perdeu. Quando se teve que restaurar a própria Cinemateca Brasileira, esses dois filmes do Glauber Rocha, foi obrigada a procurar já positivo de outras, que estavam em outros lugares, inclusive uma que estava com o Martin Scorsese. Agora, o que se tem que fazer é tomar providência, não pode se deixar que uma instituição dessa proporção, né, tão importante, ela fica assim desprotegida. Sim, claro, claro. Chiquinho, você já teve uma ligação direta com a Cinemateca Brasileira, não é? Eu coordenei projetos do Ministério da Cultura sediados na Cinemateca, fiquei lá uns 4, 5 anos recentemente. Mas eu confesso para você, Cunha, que hoje, cedinho, a hora que eu vi a notícia, eu fiquei meio desesperado. Os negativos dos meus documentários estão todos lá. Nossa! E assim, eu imagino que produtores, cineastas, hoje de manhã, a hora que a gente ainda não sabia exatamente o que tinha acontecido, passa por esse temor, né? Esse desespero. Os negativos estão lá, os filmes que eram em película. Hoje em dia a gente faz em digital, guarda HDs com esses em vários lugares, tal, mas a película está guardada lá. Aqui em São Paulo, é ali que estão guardadas a maioria das matrizes dos filmes brasileiros. Então, um incêndio na Cinemateca pode apagar toda a memória audiovisual de um país, né? Claro. Ou grande parte dela. Então, é desesperador mesmo. Agora, Sadek, nas redes sociais as pessoas já começaram a se comunicar, porque nós tivemos, assim, incêndios muito recentes envolvendo aí o patrimônio cultural, não é? Seja o Memorial da América Latina, que aconteceu no final de 2013, o Museu da Língua Portuguesa, agora recentemente, agora a Cinemateca. As pessoas estão preocupadas e dizendo assim, nossa, o que nós podemos fazer? Nós, sociedade, autoridade, o que podemos fazer para que isso não ocorra?
Olha, claro, óbvio, tomar cuidado, ter todas os componentes de segurança instalados. Agora, são casos muito diferentes, né? E de proporções diferentes também, situações diferentes, momentos de construção diferentes. Talvez a única coisa comum que eles têm é que são todos protegidos pelo patrimônio histórico. E isso significa também uma certa dificuldade de que os últimos equipamentos de incêndio possam ser instalados. Um prédio histórico, ele foi desenhado numa certa época, ele não comporta algumas tecnologias que hoje a gente tem. Por exemplo, isso não foi o caso da Cinemateca, estava tudo certinho lá, mas o material é combustível. A perícia vai dizer o motivo, mas eu não acho eu não vejo muita relação entre esses 3 casos. São acidentes lamentáveis, de proporções diferentes, e é ruim para a cultura, certamente é ruim para a cultura. Com certeza. Miquiles, você esteve, inclusive, recentemente no Metrópolis, acho que foi no ano passado, trazendo aqui o filme Tudo por Amor ao Cinema, em que mostra também o incêndio que aconteceu em 1978 no MAN, no Rio de Janeiro, que foi catastrófico, não é? Foi, realmente, no MAN foi uma tragédia. Até hoje a gente não consegue imaginar o tamanho da tragédia, o que se perdeu ali. Né? MAN Rio. No MAN do Rio de Janeiro. E o meu filme exatamente conta a história do Cosme Alves Neto, que era o curador da Cinemateca do MAN, que é um lugar com grandes atividades artísticas, manifestações políticas. Era uma espécie de organismo pulsante daquele momento no Brasil. Talvez o único lugar do Brasil que pulsava era ali, aquele espaço. Então houve aquele incêndio. O Cosme, até pesquisando, encontrei muitas imagens desse incêndio, que inclusive tem um curta do Walter Carvalho, que é sobre isso, que ele sozinho filmando todo o pós-incêndio. Sim. Mas tem interessante que o Cosme, tem um depoimento do Cosme, que ele fala uma coisa que envolve o Paulo Emílio, fundador da Fundação Cinemateca. O Paulo Emílio tinha acabado de falecer naquele momento ali. Paulo Emílio, que foi um dos fundadores, inclusive, da Cinemateca Brasileira. Isso. E o Cosme conta que um outro cineasta famoso, né, que é o Alex Vianney, disse: Cosme não tocou fogo a Cinemateca porque o Paulo Emílio, o fantasma Paulo Emílio e do Onei São Paulo, outro cineasta, foram vistos com os braços abertos para impedir que o incêndio entrasse na Cinemateca. O Museu de Arte Moderna pegou fogo, mas a Cinemateca do MAN não. Agora, por quê? Aí que está. Né? O Red, que foi o arquiteto que projetou o museu, ele via o perigo daquele material guardado na Cinemateca. Então, ele tomou as providências de fazer paredes largas, né, para que o incêndio que aconteceria na Cinemateca não atingisse o museu. Claro. E aconteceu ao contrário. Claro. Só para vocês terem ideia, assim, para quem não sabe, foi uma perda assim, indescritível. Do Torres Garcia, foram cerca de 80 telas do Torres Garcia que estavam lá. Se perdeu Miró, se perdeu Picasso, tanto que havia uma desconfiança muito grande em relação aos museus de todo o mundo para ceder obras para o Brasil, em função desse acidente que aconteceu. Enfim, mas eu gostaria de saber como é que está a situação, porque as pessoas perguntam, né? As pessoas perguntam para a gente e eu pergunto para vocês como é que está a situação do Museu da Língua Portuguesa. Eu ouvi falar recentemente que está sendo feito um acordo até com Portugal para se reestruturar o museu. Não, Portugal, muita gente se ofereceu para ajudar, para participar da reconstrução, né? O governo português se ofereceu para ajudar com algum recurso, mas eu acho que a maior parte deve vir do seguro e da iniciativa privada brasileiras. É muito gentil do governo português, simbolicamente é muito importante, mas eu acho que esse volume de dinheiro necessário virá do seguro, que era um seguro alto, mais a captação de recursos da iniciativa privada daqui. Claro. E voluntários que se oferecem para... eu sou da Associação, por exemplo, a Associação de Vidros, a Associação Brasileira de Vidros se
ofereceu para dar todos os vidros. E assim a gente tem uma infinidade de ofertas de gente que quer ajudar a reconstruir depressa o museu. Claro. Chiquinho? Dá um reporte do Memorial da América Latina, Sim. Auditório Simão Bolívar, né, incendiado. Onde acontecia até o quê? Até 2013 aconteceu 14 e 15, lá o Festival de Cinema Latino-Americano. Agora a gente está sendo obrigado a fazer numa tenda especialmente preparada do outro lado lá do Memorial. A reforma está indo bem, está indo rápida, até para os padrões, né, para a dificuldade técnica que é, porque lá também é tombado. Então, assim, mexer na estrutura é complicado e demorado. E a previsão é que até o fim desse ano o auditório esteja de novo entregue à população, e aí num formato bem interessante, viu, Cunha? Ele é gigantesco, para quem conhece lá, é um palco com 2 lados, um lado com 850, outro lado com 780 lugares, era assim. Agora vai ser modular, então vai poder se adaptar, um lado vai poder dividir em 2, em 3, então a utilização daquele auditório que era gigantesco vai poder ter vários fins de acordo com a necessidade. E aí a questão da segurança, a questão técnica de segurança, aí tudo com os equipamentos de ponta, com as condições de última geração para esse fim. Mas esse ano a gente em julho ainda faz o Festival Latino lá na tenda. Museu do Ipiranga, tem que perguntar. Olha, qual é a previsão? Não faço ideia, porque o museu é ligado à USP e a gente não sabe direito o que passa lá na administração da USP, né? Sim. Eu sei o que está nos jornais. O que está nos jornais, que é a previsão de 2022, é isso? Olha, foi que eu li no jornal. Eu também li no jornal a mesma notícia, vai ver, vocês publicou e eu li. Não sei bem. Eu sei que parte do acervo vai ser mostrado na Pinacoteca. Já está. Já está na Pinacoteca? Já está uma parte do acervo, já foi aberta a exposição lá na Pina, com uma parte do acervo, mas é um acervo importante, é um museu histórico, talvez o mais importante da gente, né? Ele merece todo o carinho, todo o cuidado nosso e os nossos pedidos para que seja rápida a reabertura do museu. Claro. Mas, tá, isso é com a Universidade de São Paulo. Ok. Cunha, rapidinho. Você falou dessa sequência de sinistros que aconteceu em São Paulo. Isso pode parecer também como um alerta para que todas as outras instituições tomem as providências, façam o levantamento, né, e que impeça que aconteça novamente. Porque se qualquer coisa que acontecer com qualquer um lugar desse que faz parte da nossa vida, da nossa memória, da nossa história, vai ser um choque brutal, assim como foi hoje receber a notícia da Fundação Cinemateca Brasileira. Com certeza. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero contar sempre com vocês aqui, com notícias melhores e para comentar coisas boas, etc. e tal. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado.